Bom, eu não tô te ouvindo, tá mutado. Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui. Pra mim, hein? Não tô Vocês ouvindo estão nada. sabendo, gente? Tá mutado, viu? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E esse não é mais um episódio, esse é um episódio especial. Porque, olha, hoje eu tô aqui com uma pessoa que ultrapassa qualquer tipo de barreira na minha cabeça e na cabeça de muita gente que ouviu o Projeto Querino. Porque ele é jornalista, ele é podcaster, ele já apresentou o podcast Vidas Negras e o Vozes Negras. Tiago Rogério, tudo bom? Tudo com você, Fábio. Tudo Prazer bem, estar aqui. Tudo bem, fico muito feliz de você estar aqui, porque eu tava até contando pra você antes que quando eu terminei o Projeto Querino, a mensagem que eu mandei pro Anderson, que é editor, foi que vontade de sair na rua e demolindo tudo. Mas antes de chegar lá no Projeto Querino, eu quero saber, você veio de BH em 2011. Vim pra cá em 2011. Fui criado em BH, cresci em BH, me formei lá em jornalismo, cheguei a trabalhar lá depois de formado também. E aí, em 2011, eu venho para cá para trabalhar na sucursal do Estadão. Que massa. Que é um jornal de São Paulo, mas tem uma sucursal... Tinha, na época, uma sucursal grande até aqui. Ainda tem algumas pessoas aqui. E eu venho para isso, para trabalhar aqui. Que massa. E cresci em BH e vir pro Rio. Essa mudança gritante. O que te moldou em BH e você trouxe pro Rio? E o que o Rio te ensinou e te deu aquela balançada? Cara, tudo de BH me moldou, assim, do jeito de ser educado com as pessoas. O mineiro tem muito isso de querer receber bem, de fazer questão de receber bem. Eu sou muito atleticano também, então o galo me molda muito, assim, no que eu faço, nos meus hábitos e tal. E o Rio expandiu tudo isso por essa coisa que o Rio tem uma relação com a rua muito legal, né? Sim. De muito evento gratuito na rua, muita possibilidade de você circular pela cidade, né? Tipo, o BH você ia muito ou para um bar, ou para um restaurante, ou para um evento fechado, uma festa e tal. O Rio não, tem uma coisa mais fluida, né? E foi aqui que eu tive mais contato com a minha negritude também, porque Minas... Enfim, Minas é um laboratório do Brasil em muitos sentidos, né? E não por isso, não por acaso, é esse estado que acaba indicando um pouco, as pesquisas eleitorais acabam indicando o que vai acontecer no Brasil, porque tem muito do Brasil ali dentro de Minas, né? E tem essa coisa também da democracia racial lá, de pessoas como eu, negras de pele clara, não se enxergarem como pessoas negras, né? Apesar da gente vivenciar situações como pessoas negras, mas a gente não se enxerga. E aqui no Rio eu fui ter mais contato com isso, muito por causa dessas coisas de rua também, de ir de repente num evento, num restaurante que tá a Conceição Evaristo falando, e coisas assim. Então, o Rio teve essa mudança muito importante para mim, assim. Minas tem movimentos negros muito importantes também, mas eu só fui ter esse contato mais quando já estava aqui, até por já estar mais velho também, né? Mais independente, assim, sem morar na casa dos pais. E como é que o jornalismo chegou na sua vida, Thiago? Cara, eu queria ser setorista de futebol. Como boa parte dos estudantes de jornalismo, né? Tem muita gente que entra na faculdade para ser setorista de futebol, eu queria também, e aí queria ser setorista do Galo, mas no meio da faculdade eu já vi que futebol eu queria deixar lá no cantinho da paixão mesmo, do prazer, assim, e já despertou em mim um interesse pelo jornalismo de direitos humanos, assim, por essa coisa bem romântica do jornalismo mesmo, né? De ajudar a sociedade, enfim, de ser uma força auxiliar à própria democracia. Ainda na faculdade eu comecei a me interessar por essa área mais específica e aí, felizmente, consegui seguir por esse caminho na minha carreira, assim, mesmo quando trabalhando em editorias mais gerais, né, tipo cidades, própria segurança pública que eu já cobri, aí eu fui sempre tendo esse olhar para os direitos humanos, que é o que mais me atrai. Você tinha alguma inspiração quando você pensou no jornalismo? Você olhava e falava, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, chegar mais ou menos no patamar dessa pessoa? Quando eu comecei, as minhas inspirações eram os repórteres de futebol. Tipo, sei lá, em BH, tem um repórter que ele chegou a entrar no livro dos recordes por ser o repórter que mais tempo cobriu um time, que chamava Roberto Abres, um homem branco. E eu fui desenvolver depois referências no que eu queria ser dentro da profissão, já dentro, assim. Então, por exemplo, hoje eu tenho umas referências como a Flávia Oliveira, como a Fabiana Moraes,
a própria Luciana Barreto também, enfim, e fui trabalhando com algumas referências também ao longo da carreira, assim. Eu tive um chefe que me inspirou muito, que chama Marcelo Beraba, é um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ele foi meu chefe aqui na sucursal do Rio. O próprio Anselmo Góes, com quem eu trabalhei também no Globo, é uma referência para mim. Mas quando eu era, sei lá, entrei na faculdade, minhas referências eram o pessoal de campo, assim, de futebol, que eu queria trabalhar com futebol. Felizmente não fui para essa área, assim, porque eu acho que eu tenho mais a contribuir, talvez, em outras. Engraçado que você trabalhou muito com mídia tradicional, né? Você ficou 5 anos na Band, depois você foi pra Globo e ainda teve a questão relacionada com o esporte. E agora vem o serviço de streaming, vem os podcasts. Você consegue entender a diferença dessas mídias mais tradicionais para essa nova mídia e qual o impacto que causou em você? É tudo, acho que tudo, jornalismo, como outras formas de conteúdo também, não necessariamente jornalísticas, tudo no fim das contas é contação de histórias, né? Eu gosto muito de pensar assim, porque o jornalismo a gente está contando uma história que aconteceu e tal, que você apurou, investigou, blá, blá, blá. Mas né, um vídeo você está contando uma história, filme você está contando uma história, série, enfim, podcast. Então eu sempre penso muito assim. O bom de estar trabalhando especificamente com podcast é que me tirou de umas amarras que o jornalismo convencional, nas mídias tradicionais tem, né? Uma coisa muito... Porque ela segue padrões... Ela segue ritos éticos que são muito importantes e esses ritos eu mantenho, né? Técnica, jornalística, a coisa ética mesmo, mas tem uns padrões que são de formatação de estilo, assim, que você fica preso na linguagem e tal. E o podcast me tirou isso, assim, de poder falar, escrever da forma como eu falo mesmo, de poder tratar, inclusive de me posicionar, né? Eu nunca tinha tido os podcasts que eu faço depois que eu saí do jornal o Globo, que em 2020 eu peço demissão do Globo para poder fazer o Vidas Negras e o Projeto Quirino. Esses 2 podcasts, eles trazem afirmações minhas, políticas mesmo, né? Um posicionamento muito claro. Por mais que eu me posicionasse por meio das matérias que eu já fazia, né? Porque essa coisa da imparcialidade do jornalismo é um mito e tal. Todo mundo, em qualquer coisa que você escrever, você sempre está fazendo uma escolha, né? Cada vírgula que você coloca e tal. Mas nos podcasts que eu fiz com uma equipe, né? Muita gente por trás me ajudando, mas ali eu me posiciono mais, e posiciono mesmo, né? Afirmações em primeira pessoa, né? Que foi uma coisa que o podcast trouxe pra mim, assim, de novidade. O podcast, ele meio que reafirma algo, ele traz ali à tona algo que você já exporta, já externa pra muitas pessoas, e ele meio que é um megafone, assim. Eu senti muito isso quando eu comecei também com podcast, eu senti muito isso, que era algo que eu lembro que eu tive uma conversa com uma amiga falando assim, cara, eu quero falar, eu queria me comunicar. E parecia que mesmo falando ali pros meus amigos, pras minhas amigas e tal, ainda era uma coisa muito, tipo, eu quero falar mais, sabe? Eu quero reafirmar isso que eu tô falando. E eu acho que o podcast tem esse potencial. Você pensa em fazer mais podcasts? Tem alguma coisa que tá na sua cabeça, alguma pulguinha que tá aí falando, tipo, vamos pra mais um projeto, vamos pra mais um projeto? Eu hoje trabalho na verdade, desde um pouco depois que o Quirino foi lançado, eu assumi um cargo na Rádio Novelo como gerente de criação. E aí eu tô ajudando a Rádio Novelo a fazer os podcasts que eles já faziam e os produtos novos da Novelo. Que legal. Algo pessoal meu, assim, um projeto que eu encabece, como foi com Vidas Negras e o Projeto Quirino, não tenho vontade por hora, porque é um mergulho muito intenso, muito intenso. E fora essas questões agora da própria Novelo, de ajudar na produção ali que a Novelo já tem, o Quirino vai ter os seus desdobramentos, né? Então toda a minha energia que sobrar de todo esse processo, eu quero colocar nas transformações que o Quirino terá nas outras mídias, né? O Quirino vai virar livro. Que massa. Tem proposta para a gente transformar em algo de audiovisual, levar para a escola. Então, tudo isso, eu vou dedicar minha energia, além do meu trabalho regular, ajudando os outros podcasts que a Novelo faz, a transformar o Quirino em outras mídias. Que máximo. E o Quirino, ele é, de fato, um despertar, né? E ele é muito didático ao mesmo tempo, em que são vários depoimentos e uma história muito bem amarrada, muito bem contada. Ele é muito didático também. E falar sobre esse despertar, eu quero saber de você, quando que a sua ficha caiu que, cara, eu sou um homem negro? E eu faço essa pergunta porque eu acho ela muito importante, porque eu lembro do momento em que eu me descobri negro.
Que eu fui trançar o cabelo e a menina perguntou, quando é que você se descobriu negro? E eu fiquei tipo, ué, acho que tá acontecendo agora, nesse momento. E eu queria saber como é que foi pra você, quando você se descobriu um homem negro. É engraçado, você tava fazendo uma coisa tão tradicionalmente negra. Exatamente, mas é porque eu vim de uma criação muito de padrão, então era cabelo raspado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu tinha 19 anos, e eu falei, vou trançar o cabelo. E aí ela me fez essa pergunta, e aí eu não tive resposta. Eu falei, acho que agora... É isso. Cara, pois é, eu não lembro de um momento exato, eu lembro de muitos momentos na minha infância e na minha adolescência em que eu percebia que eu era negro, ou que eu não era branco. Talvez até seja isso. Porque a minha família é uma família misturada, né? Eu sou um homem negro de pele clara e eu sou, das pessoas da minha família, uma das que mais tem fenótipos negroides, né? Uma das que tem o traço da nossa descendência africana mais visíveis. E aí eu passava por algumas coisas na minha família, por exemplo, a minha avó foi trabalhadora doméstica e minha avó era uma empreendedora, assim, era uma maneira, ela fazia excursão de ônibus, eu fui criado num bairro da periferia de BH, e a minha avó tinha uma amiga que era lavadeira, que era uma mulher negra de pele retinta, uma mulher preta retinta, sim. E na família todo mundo me chamava de filho da Dulce, que era o nome da lavadeira, da amiga da minha avó. Por eu ser o que tinha a pele mais escura, mesmo não tendo a pele retinta, mas... E aí isso era uma brincadeira na família, assim. E ninguém falava como... Tipo assim, nunca era um xingamento, sabe? E eu, inclusive, também encarava como uma coisa divertida, porque a Dulce era legal pra caramba, tava lá e tal. Então, pra mim, era uma coisa meio natural, assim. E aí, enfim, minha irmã é muito parecida comigo, mas ela ainda tem a pele um pouco mais clara e ela é 5 anos mais velha, e os colegas da minha irmã ficavam perguntando pra ela se eu era irmão dela mesmo, por ela ter a pele mais clara que a minha e eu ter a pele mais escura e, enfim, meus traços são também mais acentuados que o dela, né? O nariz mais largo, a boca mais carnuda e tal. E aí isso, pra mim, eu lembro de pegar isso também. E aí, já ficando um pouco mais velho, mas eu não lembro de... Tipo assim, eu lembro de me identificar muito com a identidade do Jorge Aragão, de falar, caraca, essa música fala sobre mim. E isso, tipo, na adolescência, sei lá, com 12... Adolescência não, até 12, 13 anos, meus tios escutavam e era a música que pegava pra mim. Mas eu não tinha uma consciência de falar... assim, não, eu sou negro e tal. Isso até começa, acho que com 15, 16 anos também. É quando eu tenho uma lembrança, por exemplo, de eu estudava num colégio público em BH que ficava numa região muito rica de BH. É o bairro mais rico de BH, que chama Lourdes. E aí eu estudava no Estadual Central, que é um colégio super tradicional de lá, público, assim, são 50 salas e tal, é um clima muito maneiro, assim, é uma faculdade antes da faculdade, porque a gente é muito diferente e tal. E aí eu saindo, indo embora pra casa, descendo a rua para pegar o ônibus, e aí passei na frente de uma loja de sapato, assim, e aí eu lembro da vendedora aí trancar a porta, assim, sabe, porque eu tava olhando. É isso, assim, tipo, são pequenas experiências que eu lembro, mas ao mesmo tempo também entendendo o meu lugar de um homem negro de pele clara, porque eu nunca experienciei nada abertamente violento, né? Né? Tipo, polícia... eu nunca sofri uma geral violenta de polícia. Já fui revistado e tal, mas nunca nada violento ou um ataque direto, assim, com palavras racistas e tal. O que eu acho que também está dentro dessa condição de um homem negro de pele clara. Então as coisas foram acontecendo, mas nada tão abertamente racista, né? Muito desse racismo brasileiro que é no íntimo, né, que ele se dá. Tem uma questão muito grande de... Atenção, isso não é uma chamada qualquer. É um chamado antirracista. Um chamado antirracista. Saia do modo silencioso, o plano é audacioso. Te mostra que meu povo é sagaz. Amplifiquem vozes antirracistas. Lembrando todo dia que toda intolerância é contra a paz. Somos iguais todos os dias, somos iguais. Irado, né? É Negrali. E ó, eu ainda falo mais, ainda digo mais. Depois eu atendo, né? Calma. Negrali tá junto com a Tim, fazendo um projeto incrível, onde ela transformou as falas icônicas dos nossos ativistas, de nossas figuras negras mais importantes da história em uma música. E ela tem um recado pra gente em vídeo que vai passar aqui, ó. A convite da Tim, eu estou aqui para gravar um toque de celular da campanha de consciência negra, que foi inspirada em discursos de grandes nomes e personalidades da luta antirracista, personalidades e referências históricas desse movimento.
Para mim foi uma honra ter sido a voz escolhida para potencializar esse projeto e transformar esses discursos e palavras com tanto peso e importância histórica em uma música tão potente. E fiquei feliz também por ver um projeto lindo como esse no mês da consciência negra e ver que a TIM apoia a luta antirracista em todos os momentos do ano, com iniciativas tanto dentro da própria TIM quanto fora. E hoje aqui eu me inspirei em cada uma das palavras e autores desses discursos, me inspirei nessas histórias, tentei trazer ao máximo toda essa magnitude e essência para transformar em música. E todos vocês já podem baixar e usar essa música como toque do seu celular. Por isso, eu e a TIM convidamos você para sair do modo silencioso contra o racismo e caminhar com a gente na luta antirracista. E, gente, lembrando que tem um QR Code aqui para você fazer download desse toque e o link aqui para você também poder fazer download direto pelo seu celular, vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então, valeu, Dona TIM, obrigado, Negralita, incrível, eu amei. E é isso, gente, vamos lá, hein? Vamos reforçar nossas vozes, hein? A gente falou muito sobre, você falou, né, que você nunca tomou uma dura, você tem essa questão de não ser um negro retinto, e você cresceu com isso da gente estar sempre se polindo enquanto negro, você também sentia isso? O pessoal fala muito disso, né, que a gente é educado para ser 10 vezes melhor, Sim. Não sei o quê. É engraçado, assim, por exemplo, a minha mãe minha mãe é uma mulher negra, também uma mulher negra de pele clara. A minha mãe não se enxergava como negra até eu fazer os meus podcasts. E muita gente na minha família tá se enxergando como negro só agora. Uhum. A minha avó, que foi trabalhadora doméstica, que ela morreu na época que a gente estava fazendo Vidas Negras, até no último episódio do Vidas Negras eu cito ela, que eu entrevistei minha mãe na semana em que minha avó viria a falecer. E ela, afroempreendedora e tal, ela é uma mulher negra, já com a pele mais escura, com os traços ainda mais acentuados que o meu, cabelo crespo e tal. Ela não se viu, até ela morrer, ela não se via como uma mulher negra. É muito doido, cara. A sociedade, ela pesa, né, a mão ali, a ponta da gente esquecer quem a gente é. Pois é. Não conseguir se reconhecer. E aí, por isso que eu, assim, não só por isso, assim, porque fica parecendo que é coisa em causa própria, mas toda vez que eu converso sobre... por exemplo, as pessoas comparam muito os Estados Unidos com o Brasil, né? O fato de que lá, apesar de a comunidade afro-americana ser numericamente menor proporcionalmente do que a nossa, né? Eles são ali menos de 20% da população, aqui nós somos mais da metade, só que eles têm mais resultados, né? Eles têm um presidente negro, eles têm na indústria, tem muito mais pessoas negras e tal, eles têm universidades negras e tal. Aqui a gente tem Faculdade Zumbi dos Palmares, mas lá é uma realidade ainda mais forte, assim. Enfim, fora todas as diferenças que existem entre esses dois países, inclusive economicamente, né? Lá circula mais dinheiro. Eu falo que aqui a gente tem que ser muito gentil com as pessoas, sabe? Tipo, eu não tenho que ficar com raiva. Eu não ficava com raiva da minha avó. Eu tentava entender por que ela, uma mulher que, foi trabalhadora doméstica, a vida inteira teve que batalhar pra caramba, viveu muita situação, era uma mulher negra, visivelmente negra, por que ela não se enxergava como negra, sabe? Aí a gente vai entender que na escola, por exemplo, você chega na escola, a única vez que, salvo trabalhos heróicos feitos por vários professores que existem no Brasil, né? Tem muito professor incrível contando versões mais completas da história, mas via de regra, a única vez que você viu uma pessoa negra na escola, por exemplo, na aula de história, é como escravizado no tronco. E aí, você, por exemplo, eu ali, né? A sociedade tá me falando, não, você não é negro não, você é branco. Só que aí, na hora de você ser branco mesmo e vivenciar as maravilhas de ser branco no Brasil, você não vivencia. E isso está evidenciado nos dados, né, socioeconômicos. Você pega salário, por exemplo, as pessoas pardas, né, essa categoria do afrodescendente que não é retinto, elas não ganham o mesmo salário dos brancos. O salário que elas ganham está muito próximo dos pretos, embora o dos pretos seja um pouco pior ainda do que o dos pardos, mas a gente está aqui junto e os brancos estão aqui. Enfim, aí você que é uma pessoa negra de pele clara, você olha assim e você fala, eu quero ser identificado com o herói, que tá ali, um cara bradando uma espada, ou com o cara que não tem nome, ele não fez nada, ele só apanhou e só foi torturado. A gente não aprendia que, enfim, que
aquele escravizado que tinha ali, ele muito provavelmente estava resistindo de várias formas, assim, ele estava professando a própria fé dele, mesmo proibido, ele estava constituindo família, mesmo de forma proibida, ele podia já ser uma pessoa que aprendeu a ler, que não só aprendeu a ler, como estava ensinando crianças negras a aprender a ler, ainda na condição de escravizado, porque isso aconteceu, ou que durante aquele período em que havia aquela pessoa escravizada, havia muitas pessoas negras livres, havia um Luiz Gama naquele período, Sim. havia uma Luísa Maim, havia uma Maria Firmina dos Reis, enfim, Maria Filipa de Oliveira e tal, a gente não aprende isso. Aí você vai querer se identificar com quem? Com o herói ou com a pessoa que está ali só como uma pessoa que sofre, né? Então, fora outras coisas, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser muito gentil, assim, com os nossos, sabe? Porque é isso, a gente precisa conscientizar os nossos de que somos um grupo, né? Somos uma comunidade, assim. Nossa, e falar sobre Brasil e falar sobre os nossos, não tem como eu não perguntar de onde surgiu a ideia do Projeto Quirino. Porque fala sobre o Brasil, fala sobre os nossos, fala sobre muita coisa importante. Pois é, o Projeto Quirino, quando em 2018, eu já estava trabalhando há 10 anos com jornalismo diário, e eu gosto muito de trabalhar com sangue nos olhos, com propósito, com sangue nos olhos até que não tanto, mas com o olho brilhando, sabe? Meu olho precisa brilhar, eu preciso estar apaixonado com o que eu tô fazendo. Eu frio assim. na barriga, eu falei, desculpa até te interromper, mas toda gravação antes de gravar, ou remotamente, ou presencialmente, se eu não sentir o frio na barriga, significa que eu já não tenho mais aquele... Pois é. Tipo, então assim, ontem eu tava com frio na barriga de gravar hoje, minutos eu já tava com frio na barriga de gravar. Eu falei, então, quanto tiver esse frio na barriga, é vontade de fazer, né? Pois é. E aí eu não tava mais sentindo isso com o jornalismo diário em 2018. Embora eu seja um consumidor de jornalismo diário, é super importante para a democracia. Mas eu tava precisando de uma coisa de paixão, assim. E aí eu já tinha apresentado para o Jornal o Globo a proposta de fazer um podcast diário de notícias como é ainda o Café da Manhã, o assunto e tal, mas eles não existiam. Apresentei para o jornal não se interessou, e depois eu vi uma palestra da Conceição Evaristo com a Flávia Oliveira, em que a Conceição Evaristo disse: ensinam a Revolução Farroupilha nas escolas, mas não a Revolta dos Malês. E aí eu pensei, eu sei o que é a Revolução Farroupilha, mas eu não sei direito o que é a Revolta dos Malês. E isso em 2018, já era um homem formado, jornalista. E aí eu falei, tá aí, cara, vou fazer um podcast, porque na época eu estava ouvindo muito podcast, vou fazer um podcast contando as histórias que eu acho que a gente não aprendeu na escola. E aí eu fiz o Negra Voz, que é o primeiro podcast. O Negra Voz, ele só consegui lançar ele no ano seguinte, 2019, e aí em agosto de 2019, quando o Negra Voz já estava pronto, mas a gente ainda não tinha lançado, sai o 1619, o 1619, projeto do New York Times, que a gente inspirou o Quirino nesse projeto. Um mês depois sai o Negra Voz e a gente começa a pensar, falou, e se a gente fizer um podcast assim no Brasil? Foi quando eu conheci o pessoal do Instituto Ibirapitanga, que é uma organização doadora para iniciativas de igualdade racial. Sim. Foi fundada pelo Walter Salles, né, o cineasta. E o pessoal do Ibirapitanga já estava com essa ideia também, porque naquele ano muita gente ficou impactada com o 1619. Conheci também o pessoal da Rádio Novelo, e aí a gente decide fazer um 1619 brasileiro. E aí foram 2 anos e 8 meses de trabalho até sair o Projeto Quirino. Quem não conhece o Projeto Quirino, no site tem todas as informações, projetoquirino.com.br. É um podcast, todos os episódios já estão no ar, e é também uma série de publicações na revista Piauí. Não, e é incrível, vai estar na descrição desse episódio aqui, então não tem pra onde correr. Você fala, não ouvi, só descer aqui, tá aqui na descrição. Tem uma frase muito importante que você disse, se eu não me engano, no 3º episódio, que é: existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Pra você, quais são as histórias que deveriam ser contadas e não foram contadas, ou não são contadas e são completamente esquecidas por todos? Então, essa frase é do Januário Garcia, Exato. né? Ativista histórico dos movimentos negros brasileiros, um grande fotógrafo também. E aí o Januário dizia essa história. Cara, é muita história, tanto que o Thiago André, que é criador de um podcast incrível que chama História Preta, a gente estava conversando há alguns dias, e aí ele estava falando que, assim, se ele quiser, tem conteúdo para fazer o História Preta para sempre, assim, sabe? Porque as nossas histórias, além da gente ser um povo de uma história muito rica, a nossa história foi muito invisibilizada. Ela ainda é muito invisibilizada. Então, se você pegar a história do Brasil, por exemplo,
Por exemplo, o Luiz Gama tem a trajetória mais incrível que eu já vi de alguma pessoa real, sabe? Eu não conheço alguém no mundo, assim, enfim, óbvio que eu não conheço todas as histórias, as biografias do mundo, mas de tudo que eu já tive contato, eu não conheço nenhuma história tão incrível quanto a do Luiz Gama. E a gente não aprende na escola. O próprio processo de abolição, o que a gente aprende na escola, parece que é uma coisa que um dia a princesa Isabel acordou e falou assim, opa, de bom humor, mas que maldade que estão fazendo com as pessoas negras, né? Vamos libertar os escravizados. Aliás, ela diria os escravos. Ela possivelmente diria coisa pior, mas a gente não aprende que é um movimento que já vinha há anos, que pessoas negras já se articulavam há anos para esse fim, que os movimentos abolicionistas, com a participação de pessoas negras, porque muitas vezes quando se fala dos movimentos abolicionistas, só se fala das pessoas brancas que lideraram também. Até a nossa participação nesse movimento é invisibilizada. A gente não aprende que o Brasil estava às vésperas de uma guerra civil, estava pegando fogo, o país não tinha outra opção, a princesa foi obrigada a assinar a Lei Áurea. A gente não aprende isso. Então acho que são muitas histórias que infelizmente foram varridas para baixo do tapete por um motivo, né? Porque faz sentido você manter essas histórias escondidas para manter a estrutura de hoje, que é a estrutura desde sempre, que possibilita que um grupo reduzido de pessoas esteja no poder e um grupo enorme de pessoas esteja subjugadas, né? Fornecendo mão de obra e suas vidas mesmo para a manutenção desse povo no poder. Você vê um reflexo dessa história acontecendo nos dias atuais, quando várias histórias de injúria racial, por exemplo, são levadas em foco, duram uma semana, todo mundo falando, de repente ninguém mais comenta hoje nas redes. Você vê um reflexo disso acontecendo atualmente? Assim, o Brasil é um país historicamente racista, né? Esse racismo, até de vez em quando me perguntam se acham que racismo aumentou, né? Porque os casos estão aumentando, né? Aí tem vários aspectos nisso, né? Uma coisa que, a partir do nosso ingresso num número maior nas universidades, há uma conscientização cada vez maior das pessoas, há uma formação de conhecimento étnico-racial cada vez maior. Então, coisas que as pessoas só encarariam como algo chato que aconteceu, hoje em dia elas já conseguem enxergar que aquilo foi racismo. Por exemplo, com o olhar de hoje, eu consigo entender que aquela mulher, lá quando eu era adolescente, que fechou a porta, aquilo foi racismo. Exato. Ela fez isso porque ela viu um menino de pele morena, né, que na época eu entendia como morena, de pele negra, na porta da loja dela vestindo uma camisa de um colégio público. Aí ela falou, vou trancar essa porta aqui. Então as pessoas estão mais conscientes dessas coisas e por isso estão denunciando mais. E aí junto com isso, mais pessoas têm acesso a dispositivos que filmam, que transmitem ao vivo e tal, que é uma coisa da tecnologia também. Por outro lado, com a eleição de um candidato abertamente racista em 2018, abertamente supremacista branco, as pessoas que sempre foram racistas no íntimo no Brasil se sentiram autorizadas a ser abertamente racistas. Como a gente vê. Cara, enfim, eu postei, né, que eu votei no Lula nessa eleição e tal, mas eu evitava andar com adesivo do Lula. Porque eu sou um cara alto e eu tenho um certo receio de ser um convite pro pit boy que quer se provar. O cara me viu e falou assim, pô, aqui, ó, vou me provar. Vou derrubar esse cara. Vou derrubar e vou me sentir bem. O cara tá com problema em casa, tá com problema no trabalho, não sei o quê, ele vai se sentir homem derrubando um petista e tal, que é visivelmente ali um adversário para ele e tal. Então eu não andava com adesivo, assim. Por mais que eu ache importante as pessoas poderem ter o direito de manifestar e tal. No dia da eleição, eu fui nadar de manhã, bem cedo, e tava voltando para casa e passei por um cara, um padrãozinho hétero de 20 e poucos anos, assim, ali no próximo dos 30, 28, 30 anos, todo bonitinho e tal, que a sociedade colocaria como uma pessoa, um cara bonito, com a camisa do Brasil e a bandeira do Império no ombro. A bandeira do Império. A bandeira do Império é a versão brasileira que a gente tem do que é a bandeira dos Confederados nos Estados Unidos. O cara que tá com a bandeira do Império no ombro, ele tá saudoso do quê? Ele tá saudoso da escravidão. Exato. Ele tá saudoso de um período em que juridicamente era possível uma pessoa escravizar a outra, porque a partir do momento que acaba a escravidão, acaba o império no Brasil também, né? É por causa do fim da escravidão que aqueles fazendeiros, que aquela elite que
por todos aqueles anos só conseguiu acumular dinheiro por causa da escravidão, decide deixar de ser a base política de apoio do Império e dar o golpe que transforma a República. Aí eu olhei e falei, bicho, o cara tá com a bandeira do Império, o cara tá defendendo a volta da escravidão na minha frente. Aí eu mandei uma mensagem pra minha esposa, falei assim, que a gente ia tomar café junto. Eu falei, desce, por favor, com todos os adesivos que tiver do Lula. Aí botei adesivo em todo lugar, porque eu falei assim, não, hoje eu quero. Hoje eu, enfim, não ia partir para embate físico com ninguém, mas eu falei, não, hoje se alguém me encher o saco, é o pior dia para isso, assim. E hoje eu vou votar com adesivo. Não, e engraçado que... É engraçado agora, porque no momento foi um momento meio aspas, tenso. Eu... Tava voltando do segundo turno, tava com a camisa feita pela Rafa Moon, que é linda e tal, com alguns adesivos e tal. E aí eu tava sem óculos, eu tava do outro lado da rua e eu vi uma senhora vindo. Tava uma senhora, um senhor e no meio um rapaz com a camisa do Brasil vindo. E eu olhei pro meu marido e falei, putz, vai dar algum problema. E aí quando ela foi chegando perto, era a camisa do Brasil estilizada com 13 escrito Lula. E aí ela deu uma risada, eu comecei a rir também, e aí seguimos. E são nesses momentos que a gente vê que existe uma esperança pro próximo ano. Se você considera que existe essa esperança pro próximo ano de reescrever tudo que foi rasgado há 4 anos atrás? Sim. Não, a gente tem que lembrar também que nunca na história houve tanto abuso de poder econômico, tanto abuso de poder político. O Bolsonaro quebrou todas as regras eleitorais para comprar voto. E houve compra de votos mesmo, assim. Nunca na história houve tanto abuso de poder econômico político. No dia da eleição teve aquela obscenidade de um ente do Estado impedindo as pessoas de irem votar, os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Ainda assim a gente ganhou. Sim. Ainda assim, mais da metade do Brasil resistiu a isso. Então, ele, na próxima eleição, o Bolsonaro ou o filho dele, enfim, se o Bolsonaro não for preso e os filhos dele todos não forem presos, né, por causa dos crimes que eles vêm cometendo, quem deles concorrer vai ter muita força ainda, mas não vai ter a máquina na mão para cometer essa quantidade de crimes eleitorais, enfim. E espero que o Lula também não os faça, mas quando ele foi candidato ele não os fez. Então tudo indica que não fará também, mas é isso, assim, por isso que eu sou otimismo. Agora, voltar àqueles tempos nossos de avanços sociais muito grandes num período curto de tempo, talvez não seja possível agora por causa da quantidade de destruição que o Bolsonaro promoveu no campo da economia, no campo climático. Mas, ao mesmo tempo, também, eu gosto de pensar numa coisa que foi o professor Silvio Almeida que falou isso. Que é um querido, inclusive. É incrível. Enfim, referência intelectual. Que demais. Roteirizei pra ele. Fiz o roteiro sobre renda básica pra ele, ele usou como aula. Ah, que legal, que legal. E ele fala uma coisa que voltar àquele período também não aquilo não resolve pra gente, sabe? Tipo, naquele período de avanço, a gente avançou muito, nosso povo avançou muito. Mas o Brasil ainda era um país muito racista, nós ainda éramos a base da sociedade, as mulheres negras ainda eram as que pior recebiam remuneração, as que estavam expostas ao maior número de violências. Então a gente precisa caminhar para um novo Brasil que nunca existiu. É um novo Brasil que a gente precisa, um Brasil em que efetivamente a gente não seja cidadão de segunda categoria, que as nossas crianças possam estudar, que os nossos jovens não morram em níveis de nem país de guerra tem os níveis de assassinato que a gente tem aqui, e assassinatos majoritariamente de homens negros. E aí, para quem se apega muito à questão do colorismo, não sei o que, lembrar que entre esses, quando a gente diz que mais de 7 a cada 10 assassinados no Brasil são homens negros, a maioria desses 7 são meninos pardos. Sim. Então lembrar também desse índice, sabe? A gente teve gente que veio antes e que trouxe muito conhecimento, que batalhou muito pra gente chegar onde a gente tá, como por exemplo Abdias Nascimento, e ele pregava isso, né? Da gente se entender como comunidade, da gente estar junto nessa luta, porque pro lado que ganha sempre, é muito interessante que a gente esteja separado, dividido, que a gente não esteja unido, né? Total. Thiago, eu vou espantar essa energia ruim. Eu quero saber, Thiago fora do jornalismo, Thiago fora dos podcasts, o que o Thiago consome? Cara, eu consumo
tudo, porque eu gosto muito eu gosto muito de trecheira, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de terror. O que eu acho que é o que me dá mais... Temos um assunto importante aí. É o que eu mais gosto de consumir como conteúdo audiovisual, assim, é terror. Eu escuto podcast de terror. Por exemplo, o quadro do Não Inviabilize que eu mais gosto... Luz Acesa. É o Luz Acesa. Escuto todos. Eu fico, assim, atualizando o aplicativo para ver se tem novo. E série de terror. Outro dia mesmo eu tava vendo um reality show de fantasma da Netflix. 28 dias. Assombrado. Cara. Então, a minha esposa fica até falando, ela falou, cara, é uma contradição em termos, porque como é que é um reality show e tem fantasma? Tipo, eu falei, não, eu acredito. Em consumo esse música, eu gosto muito de música, todo tipo de música. Eu consumo até os sertanejo bizarro que gosta de Bolsonaro, eu gosto de ouvir. Todo tipo de coisa. E futebol, só o Galo também. Eu não gosto tanto de futebol assim, mas eu gosto muito do Galo. Faço as maiores loucuras dentro de um limite ético e tal, de boa convivência pro Galo. Mas eu acho que principalmente o que eu gosto de consumir é terror mesmo, assim. Filme, série, é o que me dá prazer, assim. Até de leitura também, gosto muito de livro de terror. É isso que eu ia perguntar, quais são os livros que você tem vontade de trazer muito à tona pra todo mundo conhecer e que pouca gente conhece? O quê? Trazer coisa? Livro que você já leu, que você queria muito que as pessoas conhecessem, porque a história é muito boa, só que pouca gente conhece. Cara, eu não sei se... Eu acho que aí eu volto pra questão da negritude, porque é isso, assim, sabe? São os livros que eu acho que todo mundo deveria ler. Por exemplo, Água de Barrela, da Eliana Alves... Todos os da Eliana Alves Cruz, todo mundo deveria ler. Porque todos têm uma importância muito grande para os assuntos mais variados e para as formas mais variadas da gente enxergar para a história do Brasil. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, é um livro definitivo, assim, sabe? Quer dizer, definitivo não, porque ele é um convite a tanta coisa, mas sei lá, talvez seja a principal obra de literatura produzida no Brasil. São os grandes livros que eu fico pensando assim para as pessoas lerem, são nessa seara, assim. O próprio Na Minha Pele, do Lázaro, foi a minha porta de entrada para essa literatura étnico-racial, e o Lázaro faz de uma forma tão acessível, né? Por exemplo, eu ainda não tinha lido Abdias, não tinha lido Djamila. Djamila também faz esse trabalho de porta de entrada muito importante. Foi a partir de Djamila que eu fui ler Abdias do Nascimento, foi a partir de Djamila que eu fui ler Lélia Gonzalez. Então eu fico pensando muito nesses livros, assim, como os livros que eu gostaria que as pessoas lessem, não só porque não é também aquela coisa de como você precisa comer vegetal, você precisa comer vegetal. Não é porque é bom pra caramba. Sim. É tipo, mano, você tá só pensando na batata frita, tem essa outra parada, sei lá, é como se... A minha batata predileta é a batata portuguesa, de batata frita, né? Não a batata palito. É como se você só consumisse a batata palito a vida inteira sem saber que existisse a portuguesa. Você conheceu o sabor da portuguesa. E aí, existe a batata portuguesa, cara, come isso aqui. E aí você come e fala assim, nossa senhora, como que eu passei a vida sem comer? E é isso que eu sinto com a literatura negra que a gente não consome, né? Com a literatura produzida por autores negros, assim, que, enfim, pelo menos na minha época na escola, não era pautado. Eu não me lembro de ter... Eu sou de BH, é a terra da Conceição Evaristo. Eu fui conhecer a obra de Conceição Evaristo morando no Rio. Sim. Como que eu, estudando em BH... por exemplo, quando eu estudava num colégio no Estadual Central, né, no ensino médio, 50 alunos ali, a maioria deles alunos negros, muitos alunos vindos de comunidades. Como que a gente não lia Conceição, não tinha acesso à Conceição? Então essas coisas que eu sinto uma pena, assim, acho uma pena as pessoas não terem contato com esse tipo de obra, mas cada vez mais elas vão ter, assim. E agora, com a volta de uma estruturação do Ministério da Educação, né, a gente vai voltar a ter um Ministério da Educação com diretriz de forma séria. Olha a quantidade de aloprado que o Bolsonaro colocou como ministro, né? Aqueles irmãos lá, enfim, fora o corrupto, né? Esse último que caiu por denúncias de corrupção. Enfim, agora a gente vai voltar a ter uma diretriz, então a tendência é que as coisas melhorem também. Que bom. Muito... Temos um quadro no final do episódio chamado Microfone Aberto, e eu já vou pegar o gancho que eu perguntei pra você dos livros, né? Quais são os livros que te influenciam e tal. No Microfone Aberto a gente sempre deixa uma dica. Então pode ser um filme, um livro, uma frase. Eu já teve até convidado que já até cantou aqui pra gente. E eu queria saber de você, Microfone Aberto.
Cara, microfone aberto, vou dar a dica do podcast do meu camarada, o Thiago André. Não que precise de dica, porque eu acho que todo mundo que conhece, seu público com certeza já conhece ele. Mas é um podcast incrível, assim. E, enfim, a gente se entende como podcasts irmãos mesmo. É um amigo que eu fiz também, começando a trabalhar com podcast. E é a minha dica, podcast História Preta. Se alguém que está aqui nos vendo ou nos ouvindo já ouviu os meus projetos, ou o Projeto Quirino, ou Vidas Negras, ou Negra Voz, com certeza vai gostar do História Preta. Agora você tirou a minha dica que eu ia indicar o Projeto Quirino pra quem ainda não ouviu, pra quem tem a audácia de vir aqui e falar, poxa, não ouvi. A minha dica vai ficar o Projeto Quirino, porque é incrível, não tem não tem o que dizer, assim. E sabendo que você é fã de terror, eu vou indicar também um livro do Modus Operandi, que é do podcast Modus Operandi, que é muito bom. Então, vou deixar aqui como dica. Thiago, quero agradecer, muito obrigado. Amei o papo. Eu que agradeço, Fábio. Amei o papo, muito obrigado. Gente, não se esqueçam de avaliar esse episódio aqui nessa plataforma de áudio, onde você estiver assistindo ou ouvindo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar o comentário, me dizer o que você achou do papo, me dizer o que você descobriu, me dizer o que você está descobrindo. Quero saber de tudo. E seguir o Thiago também nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição desse episódio. Mais uma vez, obrigado, Thiago. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e fui.